criar o hábito de meditar, de se separar e ir para um lugar tranquilo e meditar e ouvir a sua mente, isso é ser gnóstico, isso é alcançar a gnose, que é o que Jesus vai falar aqui agora, tá? Ele continua aqui. E sucedeu quando me sentei um pouco afastado de vós no Monte das Oliveiras, que meditei acerca da ordem do ministério, por graça daquele por quem fui enviado, que já estava consumado e que o último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora, esses que estão no segundo espaço do primeiro mistério, nas ordens desse espaço, ainda não me haviam enviado a minha veste. Então ele está falando que ele começou a pensar em meditar e falar assim, bom, eu já cumpri o que eu tinha que cumprir, que o Pai me enviou para fazer, que é o primeiro mistério. Só que aí a mãe, ela não desceu e me mandou as minhas vestes, que é a Sofia. É isso que ele está falando aqui, tá? E aí por isso que é ela que desce e dá a veste de luz dele. Veste é luz. Nós devemos nos revestir de luz, nos tornarmos homens perfeitos através da luz perfeita. Então o gnosticismo, o principal é você alcançar essa veste de luz, que é através da câmara nupcial. Quando a gente, nossa alma aqui dentro de nós, ela está sozinha, solteira. Aí se ela está sozinha, solteira, os espíritos imundos tentam copular com ela. Quando você alcança o noivo, que é Jesus, e ele entra dentro de você, aí você tem um noivo. A sua alma é feminina e tem um noivo que é Jesus. Ele é seu irmão e ao mesmo tempo é o noivo. E aí você tem que consumar esse casamento. Gradualmente você vai se unindo a Jesus, não é de uma vez não. Conforme o seu conhecimento e a meditação, vai se unindo a ele, ao Pai e ao Espírito Santo. E aí isso se torna uma luz, aí você gera uma luz, que é essa força divina, que é a centelha divina. Então você primeiro é revestido da luz, que a Sofia vem e traz a luz na câmara nupcial, e depois você se torna a luz. Você viu que mesmo quando ele fez gradualmente a luz ia envolvendo ele, até ele se tornar luz, assim é conosco também. A gente tem que fazer esse mesmo processo, tá? Então, quando você cumpre a vontade do Pai, que te enviou para isso, você alcança a Sofia, ela vem e traz sua veste de luz. O Espírito Santo se une a você de uma forma tão poderosa que ele reveste a sua alma primeiro com a luz e depois seu corpo com a luz perfeita. E os poderes malignos não conseguem te ver mais, eles só veem essa luz. Assim como os discípulos não viam Jesus mais, só viam a luz, assim os demônios, os poderes que dominam o mundo não vão te ver mais para poder te atacar. Porque se eles te veem, eles te atacam. Mas se eles veem a luz, eles não atacam a luz, tá? É isso. Isso é o segredo da câmara nupcial. E sucedeu então, quando soube que a ordem do ministério, pela graça do qual fui enviado, estava consumado, e que por esse mistério a minha veste não me havia sido enviada, a qual tinha sido deixada atrás nele até que o seu tempo fosse concluído, meditando então nisso, sentei-me no Monte das Oliveiras, um pouco afastado de vós. Então, isso também mostra pra gente entender que nada de Deus vem de graça. E nada de Deus vem sem nossa ação, sem nosso pedido. Mesmo Jesus, ele tinha consumado tudo, feito tudo. E as vestes dele não veio, porque faltava ele meditar e pedir. E aí, quando ele meditou e falou, pô, Pai, eu cumpri a minha parte aqui. O seu ministério que você fez já está consumado. Manda a mãe descer minha roupa aí. E aí ela desce e envolve ele. Então nós devemos também, não é que a gente tem que, eu tô aqui meditando, tô aqui fazendo a vontade de Deus, não. E Deus vai me ajudar a abençoar, não. Por isso que Jesus sempre fala, pede e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Sempre você precisa ter uma ação antes. A porta não se abre se você não bate. Você não acha se você não busca. Então Deus não te dá se você não pede. E a petição não é falando, é na mente, é meditando. Então sempre a gente tem que pedir. Tem dia que eu sou até muito
pedinte para Deus, que eu fico, Deus, você não me ama, por favor, por que você não está fazendo isso? Já fiz o que você queria, agora você não me dá o que eu quero. Entendeu? Tem que ser assim. Jesus está falando isso assim, mas na sua mente, meditando, tendo esse diálogo interno com a sua mente, isso é falar com Deus. E deixa um pouquinho ele falar também. Meditar é também você fala e fica em silêncio para esperar o Espírito Santo falar com o seu espírito e seu espírito falar com você, aquela vozinha da intuição. Tá muito chato? Eu paro ou continuo, gente? Eu tô cansado aqui já. Tá dando para ouvir direito? Nossa, já é 11h30. Meu Deus do céu, tem que parar. E sucedeu quando o sol saiu pelo oriente, depois desses dias, através do primeiro mistério, que existiu desde o princípio, causa pela qual o universo surgiu, esse é o Pai, e fora do qual também eu mesmo agora venho, não antes da hora da minha crucificação, senão agora sucedeu que através do mandato desse mistério, a minha veste de luz deveria ser enviada, a qual me havia sido concedida desde o princípio e que havia sido deixado atrás no último mistério, que é o 24º mistério de dentro para fora. Esses que estão nas ordens do segundo espaço do primeiro mistério. Que é a mãe. Essa veste a deixei então atrás do último mistério, até a hora que deveria ser consumado, para poder usá-la e começar a falar com a raça humana, revelando-lhe a verdade desde o princípio até o fim, falando com ela desde os interiores dos interiores até os exteriores dos exteriores, e desde os exteriores dos exteriores até aos interiores dos interiores. Regozijai-vos, por conseguinte, e alegrai-vos. Regozijai-vos mais e mais profundamente, porque vos foi concedido que fale primeiro convosco da realidade desde o princípio até o fim. Por esta razão, em verdade, eu vos elegi desde o princípio até ao fim do primeiro mistério. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque quando parti deste mundo, trouxe comigo 12 potestades, tal como vos disse desde o princípio, as quais despojei dos 12 redentores do tesouro da luz, de acordo com o mandamento do primeiro mistério. Estas, noutro tempo, verti-as no ventre das vossas mães, quando vim ao mundo. Essas são aquelas que agora estão nos vossos corpos, pois estas potestades foram-vos concedidas ante o mundo, porque sois vós quem o salvará, e porque vós podereis suportar as ameaças dos governantes da terra e as ansiedades do mundo, os seus perigos e todas as suas perseguições, que os príncipes do alto acarretarão sobre vós. Muitas vezes vos tenho dito que levei para vós a força dos 12 redentores que se encontram no tesouro da luz. Por tal motivo, verdadeiramente vos disse desde o princípio: não sois deste mundo. Eu também não o sou. Apesar de todos os homens da terra terem engendrado as suas almas da força dos redentores dos Aions, porém a força que está em vós provém de mim. As vossas almas residem no alto. Trouxe 12 potestades dos 12 redentores do tesouro da luz, extraídos da parte do meu poder, que primeiramente recebi.
E quando me pus a caminho pelo mundo, cheguei ao meio dos príncipes da esfera, com a forma de Gabriel, o anjo dos Aions. E os príncipes dos Aions não me conheceram, porque acreditaram que eu era o anjo Gabriel. E sucedeu quando cheguei ao meio dos regentes dos Aions, que olhei para baixo sobre o mundo da humanidade, por ordem do primeiro mistério. Encontrei Elizabeth, a mãe de João Batista, antes de o haver concebido. Semeei nela a força que havia recebido do Ial Menor, o digno que está no meio, aquele que tem o poder de proclamar antes que eu e preparar o caminho e batizar com água, do perdão dos pecados. Essa força, por conseguinte, está no corpo de João. Ademais, em lugar do espírito dos regentes a quem ele havia nomeado para agasalhar, encontrei o espírito de Elias nos aions da esfera, e o retirei dali e o levei, o seu espírito, até a Virgem da Luz, e ela entregou-o aos seus receptores. Eles conduziram-no à esfera dos regentes e verteram-no no ventre de Elizabeth. Deste modo, o poder do Ial Menor, que está no meio, e o espírito do profeta Elias foram ligados ao corpo de João, o Batista. Por este motivo, vós duvidastes noutro tempo, quando vos afirmei. João disse: Eu não sou o Cristo,